Meus irmãos, hoje eu tenho o privilégio, nós temos o privilégio, pela graça de Deus, de termos conosco o Reverendo Roster. Reverendo Roster é um querido, é um amado irmão que temos caminhado juntos aqui no nosso presbitério. E ele falou assim: atendi seu convite porque você é meu amigo, viu? E ele sairá daqui e vai para a igreja dele ainda pregar lá, que o culto lá começa um pouquinho depois do nosso. Mas eu tenho certeza que o Senhor vai edificar a nossa vida, vai usá-lo com poder, com unção e graça para edificar o nosso coração. O Senhor tem usado o reverendo Roster na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana do Brasil, e o Senhor nos dá o privilégio nessa manhã de ouvi-lo, e a nossa oração é que o Senhor o sustente, que o Senhor o fortaleça e que use como instrumento nas mãos do Senhor. Deixa eu orar por você, reverendo. Deus querido, louvado seja o teu nome pela vida do teu servo. Obrigado pelo ministério que o Senhor tem colocado nas mãos dele, como boca do Senhor, como profeta do Senhor para a nossa nação, Senhor, para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e para outras denominações que o Senhor tem levado ele também a proclamar o Evangelho, e para as pessoas, Senhor, que não conhecem a Jesus. Nós compartilhávamos desta semana da batalha espiritual enfrentada, Senhor, e nós louvamos pela bênção que o Senhor tem derramado sobre o teu servo, e por ele estar aqui, Senhor, depois de uma noite difícil, de lutas onde ele passou, mas o Senhor o preservou e o Senhor o fortalece, e traz ele aqui, Senhor, para edificar a nossa vida. Que o Senhor o use com o poder do Espírito Santo, com graça do Senhor, para a glória do teu nome é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, santos irmãos e irmãs. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Para mim é um prazer imenso, irmãos, estar aqui na Igreja Presbiteriana de Vila Pompeia, filha de nossa amada Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, e ainda uma jovem igreja, né? Completando 60 anos. A mãe tem 124. Então, que Deus os fortaleça para que vocês continuem crescendo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Eu não vou ter como cumprimentar tanta gente querida aqui por nome, senão eu não prego. Eu vou ficar cumprimentando e não é o objetivo nessa manhã, mas ao cumprimentar o pastor da igreja, eu gostaria que todos se sentissem cumprimentados por mim nessa manhã. Reverendo Wagner é amigo precioso e tal como nós, a principal influência do seu ministério foi o reverendo George Canelhas, né? Cada um dos, entre aspas, filhos espirituais do Canelhas herdaram algumas de suas características ministeriais. Um homem cheio de dons, de muitas facetas ministeriais. E o Wagner, no pastorado, é o que mais parece o Canelhas. Eu não sei se ele prega aqui e fala assim, filho. Mas não se assuste se isso vier a acontecer, porque nós fomos muito abençoados pela vida do reverendo George. Então, Wagner é como um irmão para mim. E um prazer estar aqui, viu, meu amado? Com você e com Juliana, e louvamos a Deus por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu gostaria de convidar-te nessa manhã para abrir comigo a palavra lá em Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8, nós leremos a partir do versículo de número 22. Eu tinha dito ao pastor Wagner que pregaria no texto paralelo a esse, em Mateus 8. Mas o texto de Lucas é um pouco mais objetivo. E eu quero convidar você, então, a deixar seu celular no modo avião e estar com ele, se nele você for usar a Bíblia ou anotar o sermão. Eu, como tenho meu esboço nele aqui, já estou deixando o celular sem o bloqueio de tempo. Mas eu gostaria, então, de convidar você a se colocar de pé nessa manhã. Nós vamos ler a palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. Eu quero trazer também o abraço da Unida, sempre nas minhas andanças pelo país aí,
Nosso presbítero Cleverson, que é o vice-presidente do nosso conselho, fala: pastor, não se esqueça de levar o abraço da Igreja Unida. Então, ainda mais para a Igreja Filha, eu trago o abraço da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Lucas 8, a partir do versículo 22, esteja atento comigo, assim diz a palavra do Senhor. Aconteceu que num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia de seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio no mar uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse, todos comigo, 25. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Feche seus olhos, peço ao Senhor para falar com você mais uma vez nessa manhã. Diga: Senhor, fala ao meu coração, abençoa a minha vida. Eu quero ouvir o Espírito Santo falando comigo por meio da exposição das Santas Escrituras. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado porque o Senhor tem feito da Igreja Presbiteriana da Vila Pompeia uma igreja de portas abertas. Muito obrigado, Deus, pelo pastoreio do reverendo Wagner, pelo trabalho em equipe com o conselho da igreja que tanto apoia e abençoa o seu pastor. Ó Deus, também muito obrigado pela junta diaconal, cada membro que exerce seus dons e talentos aqui para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Essa igreja, ó Deus, ó Pai, tem sido uma igreja que tem pastoreado o seu rebanho, ó Deus, e a graça do Senhor se percebe na obra que o Senhor tem realizado aqui. Te louvo pelos 60 anos da igreja, pelos anos de pastorado do reverendo Wagner, e pedimos que o Senhor o abençoe aqui para que ele permaneça muitos mais anos à frente desta igreja, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Agora, Deus, fala no nosso coração. O Senhor sabe que eu sou frágil, minha saúde não vale nada. Ó Deus, ó Pai, eu sou pecador miserável. Se o Senhor fosse me tratar como eu mereço, o Senhor já tinha que ter me jogado no inferno. Mas o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Mandou o Redentor morrer por mim. Ele pagou a minha dívida e no momento oportuno, Ele me selou com o Espírito Santo da promessa. Me regenerou para uma viva esperança. Me deu o dom da fé e eu criei e fui justificado. E agora, Deus, junto com os meus irmãos, tudo que disse a meu respeito é verdade a respeito deles. Nós estamos no caminho de santificação. Há dias nos quais estamos bem, firmes, fortes, mas há dias nos quais tropeçamos. E em todos eles o Senhor nos mostra o quanto nós dependemos de Ti. Senhor, eu sou totalmente dependente do Senhor para pregar a Tua palavra nessa manhã. Então, Senhor, abra os céus e manifesta a Tua graça aqui nessa manhã. Que a presença do Senhor aqui seja perceptível graciosamente. E que Teu nome, ó Pai, e o nome de Jesus sejam exaltados sobre tudo e sobre todos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se, queridos irmãos e irmãs. Porque o pecado entrou no mundo, meus queridos irmãos e irmãs, nós enfrentamos inúmeras aflições. Porque o pecado entrou no mundo, você perdeu um familiar que você amava. Porque o pecado entrou no mundo, você vez por outra tropeça e ofende a santidade de Deus. Porque o pecado entrou no mundo, você é objeto da crise de relacionamentos. E talvez já foi traído e difamado por alguém que você amava. Porque o pecado entrou no mundo, você pode enfrentar doenças a qualquer momento. Porque o pecado entrou no mundo, a palavra de Deus nos assegura que todos passaremos por aflições, e principalmente aqueles que quisermos servir piedosamente a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas ainda, amados irmãos, que o pecado tem entrado no mundo. Nós sabemos que Deus nos amou tanto, que mandou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário e pagar os nossos pecados. E Ele nos reconciliou com Deus Pai. E enquanto ainda estamos neste mundo caído,
esperando o dia da vinda do nosso Senhor, quando Ele restaurará todas as coisas. Ele mesmo nos assegurou que nós passaríamos por inúmeras aflições. Em João 16:33, Ele diz aos discípulos: e a mim e a você, estas coisas vos tenho dito, a sua palavra, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O nosso Senhor, quando foi cravado na cruz, irmão, Ele venceu a morte. Ele venceu o pecado. A palavra de Deus diz que Ele venceu o diabo e todos os demônios. Ele é mais do que vencedor, e Ele é o nosso Rei, e Ele governa a nossa vida, e nada em nossa vida acontece por acaso. Portanto, quando nós enfrentarmos momentos difíceis, nós não precisamos nos desesperar, porque o Senhor Jesus está presente no barco da nossa vida. Nesse texto que ora lemos, amados irmãos, nós vemos Lucas, depois de apresentar o Senhor Jesus pregando algumas parábolas, ele apresenta o Senhor Jesus curando a tempestade, acalmando a tempestade, e depois indo a Gadara para salvar, curar e restaurar o gadareno. O propósito de Lucas é mostrar a glória do Senhor Jesus, mostrar que aquele homem perfeito era o próprio Deus. E o objetivo dele é mostrar que Jesus tem poder sobre a criação, poder sobre o mar, que os judeus antigos, em sua superstição, acreditavam que era a morada dos demônios. E Ele tem poder sobre todos os demônios das trevas, quando Ele expulsa milhares de demônios de um homem que era escravizado por Satanás. Então, o grande objetivo de Lucas é mostrar que este homem perfeito não é qualquer homem, ele é o próprio Deus. No texto paralelo a esse, no Evangelho de Mateus, o texto nos apresenta que essa cena ocorreu no dia mais apoteótico do ministério do Senhor Jesus. Ele havia acabado de pregar o maior sermão da história, o Sermão do Monte. Imagine se você estivesse ali ouvindo aquela mensagem maravilhosa pregada pelo próprio Senhor Jesus. Quando desce, amados irmãos, ele de maneira graciosa cura um leproso, tocando nele, dizendo: quero, fica limpo. Ele, amados irmãos, depois é usado para curar o servo de um centurião. Se não bastasse, ele chega na casa de Pedro, a sogra de Pedro está com febre acamada, ele a toma pela mão e a cura. E ela os atende, eles comem ali, descansam ali, e no final da tarde, na porta da casa de Pedro, uma grande multidão se reúne ali. E Jesus prega para eles mais uma vez. Jesus, amados irmãos, cura os enfermos, abre os olhos dos cegos, abre os ouvidos dos surdos, destrava a língua dos mudos, levanta os paralíticos, expulsa os demônios. Talvez os discípulos achassem que Cafarnaum e a casa de Pedro seriam a sede do reino de Deus. E quando, amados irmãos, eles menos esperam, no final daquele dia, Jesus diz para eles o seguinte: passemos para outra margem. E eles entram no barco. Jesus, na sua humanidade, se cansava. E cansado, ele foi dormir no fundo do barco, porque o dia tinha sido tremendamente tenso. Mas soberanamente, como Deus, ele levou os discípulos para o meio de uma tempestade. E ao olharmos para esta cena bíblica, na qual o Senhor Jesus leva seus discípulos para a tempestade, o Senhor vai nos ensinar nessa manhã como encarar as tempestades da vida. Como encarar as tempestades da vida? Inicialmente o texto nos diz: reconheça. Como encarar as tempestades da vida? Inicialmente o texto nos diz: reconheça. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 22. Versículo de número 22, eu começo, vou ler até a palavra dias e vocês dão sequência na leitura desse mesmo versículo. Aconteceu que num daqueles dias, vocês... Todos os 23. Enquanto navegavam, comigo, vamos lá? Ele adormeceu. Enquanto navegava, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de só sobrar. Depois de um dia apoteótico, eles entram no barco e Jesus vai dormir. A palavra de Deus, amados irmãos, diz que o barco foi levado para o meio de uma grande tempestade.
E ele era jogado de um lado para o outro, dizem Mateus e Marcos. Em outro lugar diz que o barco era literalmente açoitado pelas ondas. Então imagine você, no lago de Tiberíades, que era um lago muito grande, que eles chamavam de Mar da Galileia. Ele está a 200 metros abaixo do nível do mar. Então ele recebe, meus queridos irmãos e irmãs, os ventos quentes do mar Mediterrâneo, porque ele está a 200 metros abaixo do nível do mar, ele é um grande lago, mas ele está próximo das montanhas geladas de neve do Líbano. Então, quando os ventos quentes que vêm do mar Mediterrâneo se encontram com os ventos gelados das montanhas do Líbano, naquele lago, amados irmãos, acontecem tempestades grandiosíssimas. As tempestades eram tão fortes que na sua superstição os judeus acreditavam que o mar era a morada dos demônios, porque o mar era incontrolável. E aqui então esses discípulos são levados para uma grande tempestade. E o texto nos diz, amados irmãos, claramente que Jesus está no fundo do barco e ele está dormindo, amados irmãos. Imagine você naquele barco. Parece que você vai morrer e Jesus está dormindo. Mas não se engane, Jesus está no barco. E o versículo de número 22 é claro ao dizer que foi ele quem disse: passemos para outra margem do lago. Talvez você está enfrentando a maior tempestade da sua vida, mas você precisa reconhecer que quem te levou para o meio da tempestade foi o próprio Senhor Jesus. Ele é soberano. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o todo-poderoso Deus. Estava certo o reverendo Kuyper ao dizer que não há sequer 1 centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer: é meu. Então, se você está enfrentando uma grande tempestade nesse dia, não se desespere. Foi o próprio Senhor quem morreu na cruz por você, que te ama, que te levou para o meio da tempestade. E ainda que a situação pareça extremamente desafiadora, eu gostaria de lhe dizer que ainda que pareça que o Senhor não está te ouvindo, não se iluda, o Senhor está no barco. O apóstolo Paulo disse em Romanos 8,32 que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Se Jesus já deu a vida na cruz do Calvário por você, você não merecia. E ele te amou infinitamente e pagou a sua dívida. Você acha que Deus, como diz o reverendo Tim Keller, que rasgou seu filho na cruz, que o dilacerou inteiro de cima a baixo, você acha que esse Deus que rasgou o filho dele por amor de você, vai te abandonar na tempestade que você está enfrentando? O objetivo dessa tempestade é fortalecer a sua fé. O objetivo da tempestade é revelar a sua fragilidade. O objetivo da tempestade é revelar a glória do Senhor. O objetivo da tempestade é que você confie na soberania do Senhor e se torne mais dependente dEle todos os dias da sua vida. Amados irmãos, eu sou um apaixonado por história da igreja. Eu lecionei já em 3 seminários e lá no Chile, além de lecionar as matérias pastorais de pregação, eu lecionei história dos avivamentos. E uma história que me impressionava muito era a história do reverendo Jonathan Edwards. O reverendo Jonathan Edwards é considerado o maior teólogo e o maior filósofo da história dos Estados Unidos da América. Ele era um homem brilhante. Eu não tenho tempo de contar a vida dele toda aqui. Mas ele, quando era pastor em Connecticut, ele entrava no gabinete pastoral às 5 da manhã para estudar e só saía às 5 da tarde. E tinha uma esposa piedosa que ajudava ele cuidando da casa e dos seus 11 filhos. E no final da tarde, na maioria das vezes, ele e ela montavam em seus cavalos e saíam pela floresta de Connecticut para orar, adorar e invocar a presença do Senhor. Jonathan Edwards foi considerado o homem mais inteligente dos Estados Unidos, mas experimentou 3 grandes avivamentos espirituais da sua igreja. Reverendo Alderio o chama de o teólogo do coração e do intelecto. Ele era um homem cheio do poder da presença de Deus. E debaixo da autoridade da palavra de Deus também tinha experiências graciosas com o Senhor. Depois de 23 anos à frente do pastorado de sua igreja, por não tolerar uma doutrina errada e por ter sido firme na disciplina de alguns crentes,
contrariando a teologia do pastor anterior, que fora seu avô, que pastoreou a igreja por 60 anos, ele, depois de 23 anos, perdeu a eleição de pastor na igreja. Situação muito triste, não tinha nem casa para onde ir, nem morar. Foi ser missionário entre os índios Mohawks, entre os índios moicanos. E ali Deus abençoou tremendamente Edwards, porque ele era um grande intelectual, mas para pregar para os índios a linguagem dele tinha que ser mais simples. E alguns dos seus melhores escritos são daquela época. Depois, amados irmãos, de 7 anos entre os indígenas, ele não queria sair. Estava sendo, amados irmãos, eleito o novo reitor da Universidade de New Jersey. E convidaram Edwards, ele disse que não queria ir. Mas uma junta de pastores da região se reuniu recebendo a carta da Universidade de New Jersey e disseram para ele que ele tinha que ir. E ele, por entender que era o chamado de Deus, não tanto por convicção, foi. Foi na frente, deixando a sua esposa para organizar a mudança e foi assumir a sua posição como reitor da universidade. Quando ele chega ali, amados irmãos, em Princeton, ele está há alguns dias e está sendo testada uma nova vacina da varíola. E Jonathan Edwards era um homem da ciência. E ele acreditava que a vacina daria certo. Então ele se propôs a ser um dos primeiros a ser vacinado. Mas, como todo pastor que se entrega muito à obra do Senhor, ele tinha imunidade baixa. E ele tomou a vacina e a vacina não trouxe uma reação boa. E a garganta dele se encheu de pus, irmãos. E durante vários dias, Edwards não conseguia mais engolir os alimentos. E ele entendeu que a sua morte estava chegando. E quando ele estava perto de morrer, ele se reuniu com a sua filha Esther, que morava naquela cidade. E veja como alguém que ama o Senhor e teme ao Senhor, mesmo na hora da morte, não precisa se desesperar, mas reconhece a soberania do Senhor. Ele diz assim para a sua filhinha Esther: parece-me ser a vontade do Senhor que eu vos deixe em breve. Por isso transmito o meu amor mais sincero à minha querida esposa. E diga-lhe que a união em comum que tanto tempo houve entre nós foi de tal natureza que creio ser espiritual e que, portanto, continuará para sempre. E espero que ela encontre forte suporte sob tão grande tribulação, que ela confie e se submeta alegremente à vontade de Deus. Esse é um homem que está morrendo, irmãos, e reconhece a soberania de Deus na sua vida. E qual não é a nossa surpresa quando, depois de alguns dias de sua morte, sua mãe manda uma carta para sua filha Esther, que também morreria esse ano. E Esther nunca leu essa carta porque morreu antes que ela chegasse. Mas Sarah Edwards comenta sobre a morte do seu marido. E a piedade dessa mulher nos mostra quanto nós precisamos crescer espiritualmente e reconhecermos a mão de Deus em nossa vida. Olha o que Sarah diz à sua menina Esther: minha querida filha, que posso dizer? O santo e bom Deus nos cobriu com uma nuvem escura. Deus nos cobriu com uma nuvem escura. Que aceitemos a correção do Senhor e fiquemos em silêncio. O Senhor o fez. Deus me fez adorar sua bondade, porque tivemos seu Pai por tanto tempo. Mas o meu Deus vive e Ele possui o meu coração. Oh, que legado meu marido e vosso Pai nos deixou. Estamos todos entregues a Deus. E aí eu estou. E aí que eu gosto muito de estar. Com carinho de sua mãe, Sarah Edwards. Como você tem reagido diante das aflições que tem enfrentado? Você precisa reconhecer que Deus é soberano. E até na hora da sua morte você não precisa entrar em desespero. Porque a morte para o cristão não é o fim da história. É só uma ponte que nós cruzamos para nos encontrarmos com o nosso grande Rei, com o nosso glorioso Senhor, com aquele que nos amou e deu a vida na cruz para nos salvar. Então, se você está enfrentando uma grande tempestade, não se desespere. Jesus morreu por você. Ele te ama, Ele está no controle de todas as coisas e nada na tua vida acontece por acaso. Crave os seus olhos em Cristo, porque nunca ninguém te amou como Jesus. Foi Ele quem te levou para a tempestade. Ele vai revelar a glória dEle, Ele vai fortalecer a tua fé e Ele vai te abençoar, independentemente de qual seja a situação. Que Deus te dê a bênção de reconhecer a soberania de Deus em sua vida. Em nome de Jesus, amém.
pastor, como encarar as tempestades da vida? Em primeiro lugar, o nosso texto diz, reconheça. Mas como encarar, pastor, as tempestades da vida? O nosso texto continua a dizer-nos, irmãos, clame. Como encarar as tempestades da vida? Clame. Vamos ler agora, irmãos e irmãs, versículo de número 24. Eu vou começar com chegando e vocês continuam. Chegando-se a ele, eu vou ler, e aí vocês continuam depois. Chegando-se a ele, vocês. Amados irmãos, é impressionante ver como a aflição é uma bênção na vida dos discípulos. Porque quando eles estão no meio da tempestade, eles são imediatamente matriculados na escola da oração. E eles procuram Jesus no fundo do barco e dizem, mestre, mestre, eles estamos perecendo, mestre, mestre, nós vamos morrer. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus se desperta do seu sono. E ele repreende, diz o texto, o vento e a fúria da água. Em outro evangelho ele diz, mar, acalma-te, vento, emudece-te. Eu imagino o Senhor dizendo, irmãos, mar, tranquilo, vento, e para a perplexidade deles e nós, o mar para e o vento deixa de soprar. E com isso o Senhor Jesus quer nos ensinar que nas grandes tempestades da vida, nós precisamos voltar a orar. Nós temos que ser matriculados de novo na escola da oração. Quando você se converte, você está cheio do primeiro amor. E você investe tempo na presença de Jesus. Você lê a Bíblia, você estuda, você ouve os sermões com paixão. Mas de repente Deus te dá dons, você começa a ensinar na igreja, a cantar, a tocar. E de repente você começa a se achar bom espiritualmente. E sem perceber, você já não depende mais de Deus e começa a confiar no seu taco. Porque se você não ora é porque você confia no seu taco. Então o Senhor tem que mandar uma terrível tempestade na sua vida, para que você volte a se lembrar daquilo que Ele nos ensinou, que Ele é a videira e nós os ramos, e que quem não tiver ligado nele não vai dar fruto nenhum. Ele diz, sem mim nada podeis fazer. O Senhor nos leva para a tempestade para resgatar a nossa vida de oração, para resgatar os momentos de comunhão que tínhamos com Ele, para resgatar o tempo que investíamos na sua presença. Há um pastor da história antiga da igreja chamado Clemente, que era pastor da igreja de Alexandria. E Clemente de Alexandria foi perguntado a ele, pastor, o que é orar? O que significa orar? Clemente disse, orar é estar na presença de Deus. Simples, não é verdade? Mas você para tudo e fica ali. Tem hora que você adora. Tem hora que você chora. Tem hora que você fala. Tem hora que você canta, tem hora que você fica em silêncio e ouve o Espírito falando com você no Santo Livro de Deus. Orar é estar na presença de Deus. Sem o Senhor Jesus, irmãos, nós não podemos fazer nada. E a tempestade vem para nos mostrar o quanto dependemos dEle e o quanto temos que ser matriculados na escola da oração. Um dos maiores pregadores do mundo, para mim, na atualidade, é o reverendo Stuart Olyott. Um pastor galês, nascido no Paquistão. Já pastoreou na Inglaterra, na França, na Suíça. E Olyott conta em um dos seus sermões que, em uma das igrejas que ele pastoreava, havia um casal muito firme, um jovem casal de namorados. E eles namoraram, se casaram na igreja, mas aquele homem estudou, fez mestrado, se tornou um grande executivo e cresceu muito na sua empresa. E de repente, então, eles começaram a viajar. E as pessoas, elas às vezes faltam no domingo, assim, um dia, esperando que um raio vai cair na cabeça delas, pastor Wagner. E o raio não cai. Elas, opa, beleza. Mas Deus já está entregando a própria sorte.
porque o raio não caiu. Era melhor que tivesse caído. E aí, então, elas se afastam da igreja. Aquele casal faltou um domingo, foi no outro. Depois faltou 2 domingos por mês. E com muito dinheiro eles começaram a viajar por toda a Europa e sumiram da igreja. E passaram-se 6 meses, e passou-se 1 ano, e eles não voltaram para a igreja. E depois aquela menina ficou grávida, um momento de grande satisfação. Eles deveriam ter voltado para a igreja e agradecer o Senhor por aquela bênção, mas eles não voltaram. Quando chegou perto da hora do parto, eles detectaram que aquele bebezinho tinha um problema de hidrocefalia. E quando o bebê nasceu, irmãos, fincaram uma torneira na cabeça do bebê. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram para a igreja. E eles voltaram a orar. Será que o Senhor tem que fincar uma torneira na sua cabeça para você voltar a buscar a presença de Deus? Para você voltar a orar? Irmãos, Deus tem nos abençoado muito no pastorado da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Eu sou muito grato. Mas quando nós viemos para cá há 7 anos, eu era pastor de uma igreja de 735 membros adultos. Com crianças, nós éramos mais ou menos 800. E eu vim para cá ganhando 20% menos do que eu ganhava lá. Alguns disseram em São Paulo, pastor Roster está vindo para a Unida porque está ganhando muito. Não, eu vim ganhando 20% menos. Eu vendi o nosso apartamento, nós não compramos outro até hoje. Pastor, por que abriu mão de tudo? Porque alguém foi a Brasília e disse assim, pastor, a nossa igreja histórica, a igreja mãe da IPB em São Paulo passa por dias difíceis e Deus está te chamando para pregar a palavra para que esta igreja seja revitalizada. E eu disse, não vou. Mas as próximas 3 noites, meu amigo Wagner, eu não dormi. O Espírito de Deus não me deixou dormir. E aí eu tive que ligar para o presbítero, me perdoa, eu vou. Eu vou pregar, mas sem compromisso. Irmãos, tudo isso levou a um processo de mais ou menos 1 ano e meio. O que não me contaram é que boa parte da igreja não me queria como pastor. Eles desejavam outro pastor e eu não sabia. E eu cheguei aqui, hoje, irmãos, eu sou amado pela Unida e agradeço muito. Mas naquele primeiro momento houve grande resistência. E no meu 2º ano, quando o conselho me convidou para concorrer à eleição, naquela época, eu fiquei, Deus, será que eu tenho que concorrer mesmo? E alguns convites começaram a aparecer, eu falei, Deus, boa parte desse povo aqui não me quer como pastor, eu não estou entendendo nada. Eu tinha sido eleito nas 2 igrejas que pastoreei, a menor votação que eu tinha tido numa eleição, pastor Wagner, era 94%, na segunda eleição do Chile. Mas 99% em outras 2, 97% em outra. Então eu estava acostumado a ser um pastor muito amado. Muito. Não tinha rejeição praticamente. Numa eleição de 99%, o irmão que votou em branco, ele falou assim, pastor, o senhor disse que é pastor de quem votou contra e quem votou a favor. E quem votou em branco? Eu falei, irmão, quem votou em branco votou em mim, porque quem votou em branco votou na maioria. Eu, você votou em mim. Ele riu e me deu um abraço. Ele falou assim, votei em branco para o senhor não ficar orgulhoso, para não ter 100%. Eu falei, tá bom, irmão, eu aceito. Eu amo o senhor. Eu falei, tá bom, obrigado, querido. E estava acostumado com isso, irmãos. De repente, enfrentando grande luta e resistência aqui, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, será que o senhor não é outro pastor? Será que a luta aqui é grande demais, senhor? Está muito desafiadora. E outros convites chegando, irmão, naquele ano de 2019, o ano que eu fui eleito pela primeira vez. Esse ano tem eleição novamente. E eu comecei a questionar, Deus, será que eu não tenho que aceitar esses convites e tal? Eu falei, Senhor, me mostra. Eu vim para cá dependendo da soberania do Senhor. E nós temos uma irmãzinha muito querida na igreja. Nós oramos lá em casa intensamente pedindo direção do Senhor. E a nossa irmãzinha querida é a nossa irmã Renê. Quem é da Unida ou tem contato com alguém da Unida conhece a irmã Renê. Irmã Renê é uma senhora que tem mestrado fora do Brasil, mas é muito quietinha, comedida, e ela frequenta as reuniões de oração do sábado de manhã. E um dia depois de pregar na reunião de oração, eu dividi em grupos e eu fui orar com ela. E qual não é a minha surpresa, irmão? Naqueles dias em que eu estava pedindo, Deus, na tua santa providência soberana, eu sou reformado, me mostra a tua direção. E a irmã Renê, orando comigo, e com outra irmãzinha muito simples da igreja, começa a orar assim, Pai, ela não sabia de nada, irmãos. Muito obrigado pelo nosso pastor. Pai, nós oramos por anos, para que o Senhor mandasse um pastor com esses dons, e começou a falar os meus dons espirituais na oração. E o Senhor mandou o pastor do jeitinho que a gente pediu. Pai, e nós não vamos deixar ele embora. Aí eu comecei a tremer. E outra coisa,
E se ele quiser ir embora daqui, que o Senhor põe a tua mão sobre ele. Eu falei, opa, Deus, misericórdia. Porque nós não vamos abrir mão do nosso pastor. E o Senhor não deixa ele embora daqui. Irmão, foi como se eu botasse o dedo na tomada, assim, pá, tomasse um choque. Como Deus, na sua soberana providência, responde às nossas orações. Então, se você está enfrentando um momento difícil, ore, clame. Deus vai ouvir as suas orações. E Ele vai responder para a honra e para a glória do nome de Jesus. Já se passaram 6 anos daquela situação. E para a glória de Deus, nós ainda estamos aqui em São Paulo, pregando a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Como encarar as tempestades da vida? Clame! Como você tem encarado as tempestades da sua vida? Você tem murmurado? Você está revoltado contra Deus? Sua fé se esfriou porque o Senhor não fez aquilo que você quis? Como você tem encarado as tempestades da vida? Como encarar as tempestades da vida, pastor? Em primeiro lugar, o texto diz, reconheça. Em segundo lugar, clame. Mas como encarar as tempestades da vida? Em último lugar, o texto diz, amados irmãos e irmãs, creia. Como encarar as tempestades da vida? Creia. Depois que Jesus acalmou a tempestade, ele fala com eles no versículo 25. Eu vou lhes dizer, vou ler. Então lhes disse, e vocês vão ler o demais. Vou ler até onde está a vossa fé. E aí vocês leem o que está abaixo. Então lhes disse, onde está a vossa fé? Vocês, irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, depois de acalmar o vento e a tempestade, Jesus os confronta, onde está a vossa fé? Eles sabem que Ele é o Messias prometido. Pasme comigo, eles sabem que quem está no barco é o Verbo, que sempre existiu. Aquele de quem João disse no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, ele sempre foi um com o Pai. E ele era Deus. Por intermédio dele foram feitas todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Verbo que está no barco criou o mar. Esse Verbo que está no barco criou o vento. Esse Verbo criou a tempestade. Ele é o próprio Deus. Por isso ele os confronta. Onde está a vossa fé? Eles estão com Jesus, mas ainda não reconhecem seu poder, sua majestade, sua glória. Não reconhecem que ele é o Filho de Deus, que tem a mesma natureza do seu próprio Pai. Jesus os confronta por sua incredulidade. Eles estão certos em clamar, mas o clamor deles não foi o clamor de quem cria, mas foi o clamor do desesperado que não confiava no poder do Senhor. Por isso Jesus os confronta. Onde está a vossa fé? Por que vocês, e outro evangelho diz, por que vocês estão tremendo de medo, homens de pequena fé? E agora, amados irmãos, diante daquela situação, eles não temem mais a tempestade, mas eles estão dominados daquele santo temor que nós devemos ter, que é a mistura de medo e amor. É aquela santa reverência para quem conhece o Deus da glória. Eles reconhecem que Jesus é Deus. E o temor que nós temos para com o Senhor não é medo que nos leva a fugir dele, mas é temor que nos leva a reverenciá-lo por causa da sua infinitude, de sua glória, de sua majestade, mas que nos leva a adorá-lo porque ele nos amou e deu Cristo na cruz para salvar-nos. Eles estão possuídos, dominados por este temor. E diz o texto que eles estão perplexos, eles estão estupefatos, eles estão possuídos de temor e admiração, e olham uns para os outros e dizem, uau, quem é esse homem? Que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem. A fé deles, irmãos, naquele momento é fortalecida naquele grande milagre, porque eles são obrigados a reconhecer que Jesus não é qualquer homem. Ele é o próprio Deus feito homem sem deixar de ser Deus. Eu e você precisamos crer no poder de Deus em nossa vida.
O grande missionário Hudson Taylor, que criou a missão ao interior da China, dizia que quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem o sustento de Deus. Quando a obra de Deus é feita do jeito de Deus, ela não fica sem a bênção de Deus. Quando nós vivemos para Deus e cremos no seu Filho, e cremos no Senhor que cuida de nós, irmãos, Deus vai cuidar de nós na sua obra. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós somos declarados justos no tribunal de Deus. Quando cremos, ele bateu o martelo e disse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Nesse momento você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Mas para crescer em santificação, você precisa continuar crendo. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna o galardoador de todos aqueles que o buscam. Mas além de crer em Cristo para a justificação e de crer em Cristo para a santificação, você também precisa crer em Cristo para a missão. Porque se você não crer no poder do Senhor, você cruza os braços e não faz nada. Você tem que confiar que Deus, amados irmãos, honra a sua palavra. O grande pregador Charles Spurgeon disse a seus alunos no livro O Conquistador de Almas, amados irmãos e irmãs, que se você não crê que Deus vai salvar os eleitos quando você prega, então não pregue para eles. Nós temos que crer que Deus vai falar com a igreja quando abrimos o santo livro de Deus. Nós temos que crer que Deus vai agir, apesar de nós, para a sua glória em nosso ministério. Eu gosto muito, irmãos, da história do reverendo George Miller, que foi pastor na cidade de Bristol, na Inglaterra, no século XIX. Ele era alemão, veio estudar teologia na Inglaterra, lá se converteu no seminário. Quando se tornou pastor, ele viu uns meninos na rua e trouxe os meninos para dentro de casa. E ele fez um voto a Deus. Ele falou assim: Deus, eu tenho que sustentar esses meninos, mas eu nunca vou pedir um centavo a ninguém. E Deus começou a levantar gente para dar oferta para George Miller. A casa dele não cabia de meninos. Aí ele alugou um prédio, alugou outro. De repente, então, ele constrói um grande orfanato para meninos. E de repente, então, amados irmãos, alguém fala por que ele não atende as meninas. E ele acaba, no final, construindo também um grande orfanato para meninas. E, irmãos, durante todos os dias da vida de George Miller, mais de 1.200 crianças. Imagina, se uma alma vale mais do que o mundo inteiro. 1.200 crianças foram resgatadas da rua, discipuladas, pastoreadas, treinadas naquele orfanato. Muitos se tornaram homens de bem. Alguns ministros do Evangelho, outros líderes da sociedade, porque um homem creu que Deus poderia usá-lo para tirar aqueles meninos da rua e que o Evangelho de Jesus tinha poder para transformar a vida deles. Certo dia, o reverendo George Miller não tinha o que dar de café para os meninos. Havia 300 meninos no orfanato na época. E ele levantava às 5 horas da manhã e ia para o seu gabinete. Ele orava muito e lia a Bíblia. Leu a Bíblia várias vezes de joelhos. E as crianças levantaram 5h30, fizeram seu asseio pessoal, sua devocional. Às 6h30 elas estavam sentadas na mesa do café da manhã. E enquanto o pastor está em sua devoção, a cantineira bate na porta e diz: pastor, as crianças estão sentadas na mesa, mas não tem pão e não tem leite para o café da manhã. E o pastor saiu do seu gabinete: bom dia, crianças, bom dia! Imagina, 300 crianças. Vamos orar, crianças, falar com o nosso Senhor, porque nós precisamos que Ele providencie o pão e o leite para o nosso café da manhã. E ele ora: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é bom, porque o Senhor deu Jesus para morrer na cruz por nós, e ninguém cuida de nós como o Senhor. E o Senhor nunca nos faltou. Nós não sabemos o que o Senhor vai fazer, mas, Senhor, nós queremos te agradecer pelo leite e pelo café da manhã e pelo pão que o Senhor vai providenciar para nós. Quando o Miller termina de orar, irmão, alguém bate na porta do orfanato, fica perto da cantina, ele vai, abre a porta: bom dia, aqui é o orfanato do senhor George Miller. Ele fala assim: sou eu. Ele falou assim: senhor George Miller, o senhor me perdoa, eu sou um padeiro, tem um evento da família real no terreno perto do orfanato aqui, e eu tive que assar muitos pães, e alguns deles ficaram meio queimadinhos. O senhor se ofenderia se eu entregasse esses pães para o senhor? Ele: de jeito nenhum, pode entregar. Mais de 300 pães. Enquanto o outro está falando, chegou um outro e disse: reverendo George Miller, pois não, meu filho, eu sou leiteiro, estou aqui com um caminhão de leite, e eu tinha que entregar o leite, mas o caminhão quebrou, pastor. E se eu não der esse leite para alguém, esse leite vai perder. O senhor aceita o leite, pastor?
Lá da porta ele falou assim: crianças, o Senhor já mandou o pão e o leite para o nosso café da manhã. Você crê no poder de Deus, meu irmão? Você crê que Deus cuida de você, meu irmão? Se Deus já deu Jesus por você, você acha que Ele não vai dar o pão e não vai dar o leite? Você acha que Ele não vai cuidar de você no leito da enfermidade? Ele não vai cuidar de você no dia da crise emocional? Nessa manhã o Senhor te chama a se arrepender da sua incredulidade. Onde está a vossa fé? Jesus morreu por nós, irmãos. Que nós tiremos os olhos das circunstâncias dessa manhã. Que nós coloquemos a nossa fé no nosso grande Redentor. Oh, que grande Salvador é Jesus Cristo. Aleluia. Ele nos amou. Ele deu sua vida na cruz para nos salvar. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Cristo Jesus. Portanto, creia. Como você tem encarado as tempestades da sua vida? Você tem reconhecido a mão soberana do Senhor? Você tem orado? Você tem crido nele? Como encarar as tempestades da vida? Reconheça, clame e creia que Deus te dê vitória nas suas tempestades, em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa mensagem e diz: pastor, eu preciso ser vitorioso nas minhas tempestades, fique de pé. Pastor Wagner vai orar por você nessa manhã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.